novamente, retomando o nosso conteúdo sobre funções oxigenadas. Hoje nós vamos falar sobre os aldeídos. Já falamos sobre álcools e fenóis, que são funções que apresentam hidroxila, e hoje nós vamos conhecer nesse vídeo a função aldeído. A função aldeído, ela é uma função orgânica que se caracteriza pela presença do grupo carbonila na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, a carbonila, de um aldeído, a carbonila é o grupo carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Isso é o grupo carbonila. Quando esse carbono aqui é um carbono primário, você pode dizer que esse composto pertence à função dos aldeídos. Por que essa preocupação de enfatizar a questão do carbono primário? Porque existe uma outra função que a gente vai conhecer no vídeo seguinte, que são as cetonas, que também apresentam o grupo carbonila, só que num carbono secundário. Então é necessário que a gente tenha essa preocupação de verificar se a carbonila está no carbono primário ou no carbono secundário. No caso dos aldeídos, o carbono da carbonila é no carbono primário, ou seja, na ponta da cadeia, pode ser na ponta esquerda, na ponta direita ou extremidade, como vocês queiram chamar. Então, esse grupo aqui de átomos que caracteriza os aldeídos, a gente chama de grupo funcional. Toda função tem o seu grupo funcional, os hidrocarbonetos, os álcools, os fenóis, agora os aldeídos e as demais funções que nós iremos conhecer. Olha o exemplo de um aldeído com 3 carbonos. 1, 2, 3. Aqui está a carbonila. Carbono fazendo dupla ligação com quem? Com o oxigênio. Esse oxigênio está ligado a um carbono primário. E eu posso representar a carbonila tanto assim como dessa maneira abreviada, suprimindo as ligações duplas e ligação simples do oxigênio. A nomenclatura dos aldeídos ela é sempre feita seguindo o jeitão que a gente já tem, que é prefixo, mais infixo, mais sufixo. Eu já ensinei na aula anterior o que significa o prefixo, o que significa o infixo, o que significa o sufixo de que é a parte de cada nome de um composto orgânico. Então, se você tem dúvidas sobre isso, retome os vídeos que estão disponíveis na plataforma. E lá eu tenho um vídeo intitulado Introdução às Funções Orgânicas, onde você vê isso muito claramente. Então, vamos ver como é que fica a nomenclatura desses 3 aldeídos aqui. O primeiro tem só um carbono. Então, o prefixo de um carbono é o prefixo met. Como tem só um carbono, o infixo é sempre o AN. E como é um aldeído, eu mostrei aqui para vocês, o sufixo do aldeído é a letra AL. A letra AL, esse sufixo é as 2 letras iniciais da palavra aldeído. Então, fica metanal. Met, porque refere-se a um carbono. AN, porque é o tipo de ligação que o carbono faz. E AL é o sufixo dos aldeídos. Esse metanal é o mais importante de todos os aldeídos. Normalmente no comércio ele é chamado de formol. Esse formol ele é muito usado na conservação de cadáveres, de peças anatômicas, nos laboratórios de anatomia das universidades, né? Onde os alunos de medicina, enfermagem e curso de saúde estudam o corpo humano. Então, o formol também é usado na conservação de corpos que muitas vezes os familiares precisam de um tempo maior para esperar chegar de outros lugares, antes de um enterro. Então, eles preparam o corpo utilizando o formol. No segundo exemplo, eu tenho um aldeído de 2 carbonos. O prefixo de 2 carbonos é o et, está aqui, sempre seguindo essa indicação, prefixo, mais infixo, mais sufixo. O sufixo é AL. O sufixo do álcool é OL, sufixo de hidrocarboneto é o OL. 2 carbonos et, entre os carbonos só ligações simples, então o infixo é AN, e como é um aldeído, o sufixo é AL, fica o que? Etanal. Veja que o nome dele termina só em AL.
Já o último exemplo tem 1, 2, 3, 4. O prefixo de 4 é but. Entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo é AN. E o sufixo é AL, eu tenho o butanal. Claro que eu tenho... Aqui são 3 exemplos de aldeídos de cadeia normal, mas existe aldeídos de cadeia ramificada. E a gente vai ver um pouquinho como é que a gente faz a nomenclatura desse tipo de aldeído na página seguinte aqui. Então, no primeiro exemplo, eu vou mostrar um aldeído que tem 2 carbonilas. Volto a dizer que a carbonila é o que identifica o aldeído. Carbonila, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, sendo o carbono primário. Esse aqui é um aldeído. No caso, quando você tem duas carbonilas, é muito simples. Você escreve o nome desse aldeído como se fosse um hidrocarboneto, prefixo prop. O infixo entre os carbonos só tem ligação simples an, coloca o sufixo o. Em seguida, você vai colocar o di, indicando que tem 2 carbonilas, di, e o al, indicando que é um aldeído. Então, fica propano-di-al. Então, não tem dificuldade. A única coisa que você vai mudar aqui é que antes do sufixo tem o di, indicando que ele aparece 2 vezes, a carbonila. O o só serve como vogal de ligação entre o infixo e o sufixo, porque aqui você tem 2 consoantes e não ficaria com sentido sem uma vogal no meio. Propano-dial. No último exemplo, eu tenho um aldeído de cadeia ramificada. Então, como a gente já sabe, todo composto de cadeia ramificada, a sua nomenclatura é feita primeiro escolhendo a cadeia principal. E a cadeia principal de um aldeído, ela tem que ser a maior cadeia e necessariamente tem que passar pelo carbono da carbonila. E aqui eu tenho várias possibilidades de cadeia, que eu vou mostrar para vocês e explicar por que eu escolhi essa. Eu tenho essa que passa pela carbonila com 1, 2, 3, essa com 1, 2, 3, 4, 5, que também passa pela carbonila, e essa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a maior e passa pela carbonila. Circulei aqui. O que não é a cadeia principal eu chamo de ramificação. Eu tenho uma ramificação com um carbono que eu chamo de metil, uma ramificação com 2 carbonos que eu chamo de etil. Você já sabe que o nome de toda ramificação termina em il. Feita a identificação, eu vou numerar a cadeia principal, que é essa que está circulada aí, a maior. A cadeia principal de um aldeído, ela sempre vai ser numerada começando pelo carbono da carbonila, que é o carbono aqui da ponta, que tem a ligação dupla com o oxigênio. Esse vai ser o carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, basta colocar o nome. Eu coloquei aqui uma observação embaixo dizendo o seguinte, que ramificações diferentes devem ser colocadas em ordem alfabética. Eu tenho 2 ramificações diferentes, metil e etil. Quando eu for colocar o nome, elas têm que vir em ordem alfabética. O etil primeiro está no carbono 3, então 3 etil. Veja que letra e número sempre são separados por hífen. 3 é a posição do etil, então fica 3 etil. O metil fica no carbono 2, fica 2 metil. E finalizo colocando o nome da cadeia principal, que tem 6 carbonos. O prefixo de 6 é ex, o infixo é an, porque entre os carbonos só tem ligações simples. E o sufixo é AL, como a gente já conhece, que fica hexanal. E o nome todo fica 3-etil, 2-metil, hexanal. É importante a gente, nesse momento, fazer algumas considerações. A gente já conhece os hidrocarbonetos, os álcoois, os fenóis e os aldeídos. Esses compostos, alguns se dissolvem bem em água, outros não se dissolvem em água. Por exemplo, os hidrocarbonetos não se dissolvem em água, eles são insolúveis em água. E você pode comprovar isso quando você coloca um pouco de gasolina com água. A gasolina fica em cima, a água fica embaixo. Esse fato de essas substâncias se misturar ou não com a água tem a ver com a propriedade química conhecida como polaridade. Existem as moléculas polares, que têm polo positivo e polo negativo igual a uma pilha, e as moléculas apolares, que não têm polos. Então, existe uma regra na química que diz que semelhante dissolve semelhante.
Ou seja, substâncias polares só se dissolvem em substâncias polares. E substâncias apolares só se dissolvem em substâncias apolares. Os hidrocarbonetos são apolares, por isso eles não têm nenhuma afinidade química com a água, que é uma substância polar. Por isso que eles não se dissolvem. Mas já os álcools, os fenóis, os aldeídos, que a gente conheceu até agora, eles são moléculas polares também. E por isso eles têm uma boa solubilidade em água. Quando a gente fechar toda a classificação, todas as funções, nós iremos detalhar mais essas propriedades e vocês aprenderão a prever muitas dessas propriedades analisando a estrutura das substâncias. Então, nesse vídeo a gente conheceu os aldeídos, vimos como identificar os aldeídos, analisando o grupo carbonila na extremidade da cadeia, localizado no carbono primário, e conhecemos também as regras de nomenclatura. Eu espero que vocês tenham compreendido e que esse vídeo possa ajudar vocês nessa nossa jornada aí de aulas online. Fique com todos com Deus e até o próximo vídeo, que será sobre as cetonas.